Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa aula de legislação educacional, né? Nosso aulão, né? Vamos dar dicas finais de legislação educacional. Bom, meus queridos alunos, dicas finais que não são finais, né? Porque era final porque a prova estava marcada para a data de hoje, né? Só que aí foi adiada, mas são, né, o aulão e tal, bacana. Vão ter outros, né? Até porque a gente não, assim, quando adia a prova é uma coisa assim, boa e ruim. Boa porque ganha mais tempo para estudar. Ruim é porque aqueles que são mais, né, menos resilientes desistem. Então, cara, vou te falar, é o momento de você ser resiliente. Porque o cara menos resiliente, não vou falar, cara, nós somos professores, eu não vou ser demagogo. Nós somos professores. Nós precisamos de férias. Precisamos descansar. Tá? Beleza? É cansativo pra caramba. Eu tô sofrendo, eu sou professor também. Eu tô sofrendo com essa questão de agora final de ano, diário e tal. Pô, já fui supervisor, já fui inspetor pedagógico. Imagina. E eu sofro com essa questão. Hoje, eu tô como professor. Nossa. Então, é cansativo, fechar nota, é estressante, é tudo, acumula tudo. A gente precisa ter aquele tempo de... Só que, poxa, tenta administrar seu tempo de forma a você não abandonar todo aquele investimento que você fez, não só financeiro, mas também de tempo, para esse concurso. De forma a você também dedicar, né, janeiro também, dias ali, para o seu estudo, para que você reveja, veja, se possível, fazer cursos, fazer aulões e, obviamente, chegar na prova forte. Por quê? Porque muitos concorrentes teus, cara, vão relaxar, adiou a prova. Muitos já vão desistir. Prova dia 20 de janeiro, 22, 29 de janeiro. Já desistiram. E outros relaxaram. E, gente, o que a gente não pratica em concurso público é assim, tá? Eu sei que a aula que eu dei anteriormente eu falei sobre teoria da aprendizagem, mas na prática, na teoria em concurso público é assim, o que a gente é muito comportamentalismo mesmo. Porque no concurso público, o que você não pratica, você esquece. Vai por mim. Vai por mim. Tá? Se você literalmente parar de estudar em dezembro e voltar para ver a prova só lá em janeiro, no final de janeiro, cara, vai, como meus alunos dizem, vai dar ruim. Vai dar ruim? Eu falo assim, eu morro de rir com ele. Vai dar ruim? Aí eles, vai dar ruim, professor, vai dar ruim. Aí vai dar ruim, como eles costumam dizer. Tá bom? Beleza? Legal, gente? Bom, então, visto tudo isso, meus amigos, né? Deixa eu ligar aqui uma carga. Vamos para a parte, então, importantíssima, legislação educacional. Gente, lá no programa tem várias leis para você estudar. Nossa. Agora, não são todas que caem em prova. Por quê? Porque as leis são repetitivas. A maior parte delas que está em uma, está em outra. E, obviamente, as que mais caem, as que vão cair para você, são principalmente três. LDB, que é a mais importante, BNCC e o ECA. Tá? Plano Nacional de Educação, a maior parte dele caducou. A maior parte dele caducou. Entendeu? Ano que vem ele vai totalmente caducar. Então ele tá ali, mas não tá. Entre outras coisas, tá, gente? Entre outras situações. Então é para você se prender principalmente nessas três leis, tá?
E, obviamente, a mais importante, que a gente vai focar mais na aula de hoje, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, Lei 93/94 de 1996, muitos professores já começaram sua carreira de professor com essa lei vigente. Eu, obviamente, comecei antes e me encontrei como professor na transição e continuo sendo professor até os dias de hoje. E assim, para os críticos de tudo quanto é lei, eu costumo dizer que ela tem, aliás, como todas as outras, ela tem muito mais prol do que contra. Muito mais positiva do que negativa. Primeiro, porque ela define qual é a função da LDB. Como caiu na última prova de Saquarema, tá? Caiu no cargo de inspeção pedagógica. Inclusive caiu na parte específica também, né? Embora tenha na parte geral também, a gente está falando da parte geral agora. O que acontece? O objetivo dela é normatizar a educação nacional. Normatizar. Ou seja, criar as normas, definir as regras da educação nacional. Primeira coisa que ela fala é sobre o que é educação nacional. A educação nacional é dividida entre educação básica e ensino superior. Aí, obviamente, ela vai falar sobre o que é educação básica. Educação básica aí é dividida entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí tem uma terceira divisão, que é sobre educação obrigatória. A educação obrigatória se divide em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Isso mesmo, meu amigo. A matrícula é obrigatória aos 4 anos na pré-escola. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, o que acontece? Educação infantil tem a sua divisão. Creche, pré-escola. Creche, 0 a 3 anos. Ser humaninho, 0 a 3 anos. Pré-escola, ser humaninho, 4 a 5 anos. Outro macete que eu sempre dou. LDB não tem idade quebrada, não tem número quebrado, não tem meses. É só número redondo. Então, 4 a 5 anos na pré-escola. Matrícula, 4 anos na pré-escola. Pré-escola não tem retenção, ok? Ele vai progredir até o ensino fundamental, 6º ano. Não, até os 6 anos de idade no ensino fundamental. Desculpa, 6º ano não. 6 anos de idade no ensino fundamental. Então ele vai progredir até lá. Beleza? Pois bem, educação, ensino fundamental com 9 anos de duração, período parcial 4 horas, período integral 7 horas, beleza? Característica que é muito importante também que saibamos. Mas repara um detalhe, primeira preocupação é você ver se ele está perguntando sobre educação nacional, sobre educação básica ou sobre educação obrigatória. Porque as 3 respostas são diferentes, como eu falei. Tá? E no mais, vamos seguir o fluxo, porque o que mais cai é a educação básica. Né? E na educação básica, nós temos algumas regras gerais. Primeiro, a questão da carga horária, que são de 800 horas, 200 dias, excetuando exames finais, quando existirem. O que é isso? Excetuando exames finais quando existirem. Exames finais são as avaliações. É isso. Então, é aquela máxima, né? Para quem não sabe, já estou falando, para quem sabe, eu repito, né? Professor que lançar avaliação no diário, se só lançar avaliação, não lança outra coisa junto com a avaliação,
não conta como dia letivo, porque conta como exame final. Exame final do bimestre, exame final de sei lá o que, mas é exame final. Então, por favor, gente, a gente já tem dia letivo demais, né? Eu já acho que a gente já tem muito dia letivo, né? 800 horas, 200 dias, nossa, é coisa pra caraca. Tanto é que tem uma coisa que não foi Jesus Cristo que criou, né? Chamada sábado letivo. Aquilo ali não é de Cristo. Não sei quem inventou isso, mas não é de Cristo. Tá? Sábado letivo. Para completar essa porcaria dessa carga horária. Aí o cara vai lá e lança a avaliação. Aí eu conto para você a história. Pô, sou professor, já fui supervisor, já fui orientador, supervisor, né? OP, já fui inspetor. Aí fica aquela porcaria daquela coisa de você olhar para o professor e falar assim, querer transmitir para a mente dele, falando assim, cara, lança um conteúdo nisso aqui para poder assinar e dar ok. E o cara, não tá fechando a carga horária, não tá fechando. É porque não dá para tu falar, pô, lança um conteúdo, porque senão eu tô falsificando documento público, eu tô cometendo crime. Aí eu fico só no olhar, né? Aquele olhar que fala tudo, aquele olhar assim, né? Enfim. Então são características que acontecem, tá? Então, ok, cumpriu. Essa é a carga horária. Aí tá, olha só. Independente do nível e da modalidade. Essa é a carga horária da educação básica. Então vamos lá. Ensino médio é essa. Ensino fundamental é essa. Educação infantil também é essa. Aí vamos lá. E são os níveis. Né? Porque nível é o quê? Nível tem a ver com hierarquia, né? Fundamental, médio, superior. Isso aí é o quê? Nível. Modalidade tem a ver com modo, forma, abordagem. Então, por exemplo, o EJA. O EJA é uma modalidade. Ah, qual é a carga horária do EJA? 800 horas, 200 dias e situando exames finais. Educação especial. Eu estou contando tudo isso por quê? Porque prova de legislação, gente, é decoreba. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar artimanhas nas questões, o pessoal vai ver muito isso. Ele vai tentar criar artimanhas para te embolar. Porque se ele perguntar sobre educação básica, cara, você preparado, tu vai matar. Pum, 800 horas. Aí ele vai perguntar da educação especial, mas ele vai contar uma história. Vai falar assim, a educação especial, pela natureza peculiar do aluno, afinal de contas, é uma pessoa de necessidade especial, dentro de uma visão de uma educação inclusiva, numa concepção, né, de direitos humanos. Porra, ele vai contar, ele vai fazer uma viagem na maionese para perguntar a mesma coisa que você já sabe a resposta. Mas tu se embola sem banana, fala assim, pô, realmente, né, cara? O cara é especial? Será que a carga horária não é menor, não? Não. Não. Ah, o cara no EJA, será que a carga horária... O EJA, né? Porra, será que o cara não é a carga horária? Não. Também não. Não. É essa. Tá entendendo? Fala, pode falar. Vamos lá. Colega, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a prática. A outra coisa é a teoria. Lembre-se que a sua prova de Saquarema é uma prova teórica. Então, responda isso que eu estou te falando. Não responde jamais o que você vê no dia a dia no colégio. Ok? Tranquilo? Resposta é essa. Até porque, gente, já aproveitando o gancho, né, da minha colega,
e falamos de educação inclusiva, vou até falar de educação inclusiva, sair um pouco de LDB, falar de educação inclusiva, falar de inclusão e entrar lá no slide pra gente ver. Cara, porra, é muito fácil quando cai questão de inclusão na prova. O que é inclusão? Oi, fala, Rose. Sim, 4 horas, tá, Rose? Rose? Ah, tá, tudo bem, na prática. Na prática pode ser 4 horas e meia na tua escola, mas a lei é 4 horas, tá? 4 horas. Tá? Qualquer educação nacional. Educação, ensino fundamental. Ponto. Pública, privada, regime parcial, 4 horas e integral 7. Tá? Isso é a teoria. É o que tu tem que estar lá na prova, lá marcando. Claro. Sim. Não. Cara, Deus mandou eu vir aqui para falar isso para você. Que virtualmente você erraria essa questão. Tá? A maior parte dos alunos que eu pego, gente, são alunos de magistério. O nosso curso é um curso muito conhecido, referência ao curso de magistério. Eu até me atrevo a dizer, se não for o mais, pessoal até pelo cálculo fala que é o que tem mais aluno, é o mais reconhecido, mas assim, até mesmo pela questão da gente, né, procurar sempre ser humilde, eu coloco que é um dos maiores cursos na área de magistério. A gente tem muito aluno que, é ex-aluno nosso que já está em outras matrículas, trocando sempre, e alunos que já são alunos já experimentados, de fazer contrato, ou já tem matrícula, e trabalham em escola, e são muitos alunos, como eu gosto de dizer, é um termo meio horrível que eu vou falar, mas é um termo que eu gosto de dizer, eu vou explicar por quê. Aluno com vício. O que é aluno com vício? É igual quando o cara vai tirar a habilitação de carro. Tá? Por exemplo, eu quando tirei minha primeira habilitação, eu já dirigia. É errado isso, mas eu já dirigia. Então quando eu fui tirar minha habilitação, eu fui tirar cheio de vício, de direção. Uma coisa é o que você dirige aí. Em especial num lugar que eu trabalho e adoro, chamado São Gonçalo. Ali tem leis de trânsito próprio. Quem é de lá sabe o que eu estou falando. Tá? E a outra coisa é você... na hora da prova lá do exame. Tá entendendo? Então, é o que eu estou falando para vocês. Uma coisa é o que você vê na prática, no seu trabalho. A outra coisa é a teoria. Lembre-se que a prova é teórica, mas depois que você passar na prova, teu trabalho lá vai ser totalmente diferente. Mas na prova é isso, ok? É isso que está na lei. Tá? Você depois acessa a lei, pesquisa lá que você vai ver que é isso. Bate direitinho, tá bom? Então, já aproveitando para falar de educação inclusiva, aproveitando o gancho da minha colega, o que acontece? Pô, inclusão. O que é inclusão? Inclusão é você educação inclusiva é você inserir de forma ativa, de forma participativa, tá? O presencial que eu tinha aí era em Alcântara. Participativa, o quê? Todos que foram, principalmente, excluídos ao longo da educação. Então, a educação inclusiva, ela vai falar do cara que é especial? Vai. Afinal de contas, você vai concordar comigo que pessoas de necessidade especial foram excluídas ao longo da história da educação. Então, sim. Agora, é só ele? Não. Não é só ele, como está numa das apostilas que eu também escrevi, que eu postei lá. Tá? Complementar de legislação. O que acontece? Não é só ele, por quê? Você vai concordar negros, pobres, nordestinos, indígenas. Então, o que acontece? Aí voltando para a questão especial, daqui a pouco voltando mais para a questão inclusiva. O que acontece? A gente hoje tem uma perspectiva inclusiva. E a LDB ela trouxe isso. Por isso que a matrícula é preferencialmente na rede regular de ensino.
da pessoa de necessidade especial. E, obviamente, se ela está matriculada na rede regular de ensino, ela vai seguir toda aquela normativa ali. Pelo menos na teoria. Tá? Ela segue aquela normativa. Então, muito cuidado. Porque essa parte geral da LDB, ela cai muito em prova. Que é a questão da carga horária, questão da frequência, 75% de frequência. Ensino infantil, educação infantil, 60%. Ah, Anderson, qual é a frequência do EJA? Do EJA, 75%. Ah, mas é o EJA. Não importa. Porque ele vai te engabular, ele vai tentar engabular, ele vai falar: o EJA, o ensino de jovens e adultos, é para todo aquele que está... Ele joga mentiras entre verdades, tá entendendo? Mentiras entre verdades. Ele não vai jogar aquela absurda mentira. Faz assim, ó, tudo verdade, quer ver? O EJA, que é uma modalidade destinada a todos aqueles que não concluíram a educação básica na idade certa. Porra, maneiro, maneiro. Exatamente por conta dessa natureza, e já que eles estão em idade ativa, muitos lançados ao mercado de trabalho, consequentemente, a relação de frequência é de tantos por cento. Não. 75%. Tá entendendo, gente? Então, cuidado, tá? São dicas, né? Tanto é que a aula, o aulão tá como nome, dicas, né? São dicas fundamentais para a tua prova, tá? Porque ele tenta te engabular com as questões. Normalmente, especial e EJA ali. E não rola. E o EJA, o que é o EJA? O EJA é uma modalidade para o cara que está fora da... Quer dizer, está fora, está defasado. Defasado em que sentido? Idade. Não concluiu, como eu falei aqui no enunciado da questão que eu inventei de cabeça aqui. Não é? Quer dizer, exatamente por isso que é uma modalidade que o ingresso dela, a classificação dela é preferencialmente em quê? Idade. Acima de 15 anos você classifica para o ensino fundamental, acima de 18 anos para o ensino médio. Então, vamos lá. Tem prefeituras, inclusive trabalho em uma, que eles têm, na prática, chega a ser uma tara por fechar EJA. Eles não podem ver um EJA na rede que eles querem fechar. O sonho deles é acabar com o EJA. Só que, se você fizer um censo na escola, a maior parte é ensino fundamental, né? Estamos falando de prefeitura. Você vai ver quantos alunos ali tem acima de 15 anos e um dia. Você vai ver a porcentagem em relação ao total de alunos do ensino fundamental, tá? Porra, você vai ver que tem escola que tem 40%, 50%. Tem escola que tem mais de 50%. Mesmo que seja 20%, que é a minoria, é considerável. Essa galera deveria estar classificada no EJA. Afinal de contas, o EJA é uma modalidade para todos aqueles que não concluíram a educação básica na idade certa. E qual seria? Né? O indivíduo do ensino fundamental com idade superior a 15 anos. Então é 15 anos e um dia. Ensino médio, 18 anos. 18 anos e um dia. Ok? Então, gente, o que acontece? É a dicotomia, né? Entre a prática e a lei. Mas pode deixar que toda a prefeitura, quem trabalha comigo na rede lá de São Gonçalo, sabe quanto eu sou chato, né? E eu bato de frente com quase todo mundo lá, que tá errado, né? Sempre tem um chato que fala:
entendeu? E esse chato normalmente é um chato de matrícula, entendeu? E que também é professor de estatuto de servidor público, que também é professor de lei orgânica. Então, sabe o que eu estou falando, sabe aonde que o parafuso está frouxo, entendeu? Então é isso que eu quero dizer, gente. Uma coisa é lei, outra coisa é... Tá? Bom, avançando. Vamos avançar. Enfim, então, essa parte geral tem uma atenção especial, com amor, carinho e atenção, que vale a pena você observar. A questão da inclusão é isso aqui, ó. Quer ver? Ó? Vamos lá ver. Olha que coisa interessante. Vou te mostrar aqui. Então, tá aqui, no slide, para você ter um acesso bacana, tal, lá em específico e tal, mas vamos falar de educação inclusiva. Oi? Abriu, tá abrindo. Isso aqui. Quero chegar a isso aqui. Bom, esse desenho exemplifica, né, todo mundo de mão dada, direitinho, né, bonitinho, exemplifica o quê? O que é a educação inclusiva. Tá vendo? É isso que é educação inclusiva. Inclusive, tá? Ele é capa de uma apostila nossa de educação inclusiva que eu escrevi, né? A gente, graças a Deus, um dos projetos que eu tenho agora já para o início de 2023 é reativar a nossa gráfica impressa. Que a gente fazia materiais impressos belíssimos, né? A maioria da minha autoria, não era, tinha só da minha autoria, e que durante a pandemia a gente parou e até hoje a gente não voltou, né? E era a capa desse livro que eu escrevi de educação inclusiva, baseado na Declaração de Salamanca, que é a base da lei de inclusão, que fala sobre tudo isso que eu vou falar. Esse desenho e esses aqui, que são iguais, de forma diferente, mas iguais, o mesmo significado, cai em prova. A diferença entre exclusão, segregação, integração e inclusão. Bom, exclusão todo mundo sabe, né, cara? O que é isso? O cara tá totalmente isolado, tá fora, tá excluído, tá vendo? Ó a bolinha, o pessoal tudo fora. Segregação é quando você cria obrigatoriamente um isolamento deles num determinado local. Então, o pessoal, por exemplo, de geografia fala de segregação socioespacial. O que é isso? Cidade de Deus foi uma segregação socioespacial. Por quê? Você pegou o cara pobre, miserável da favela aqui do centro do Rio, beleza? E botou aonde? Lá no Chimbrobró, lá em Cidade de Deus. Né? É isso que é segregação. África do Sul, apartheid, é isso. Integração. Integração, repara. Por isso que tem a diferença. Aí que é a dúvida maior, integração e inclusão. Integração, ele está junto. Mas ele está junto, que é a mesma coisa do cara inserido. Cuidado, hein? Inserido é diferente. Integração, o cara está inserido. Mas ele está inserido de forma passiva. Já a inclusão, olha só, ele está inserido de forma ativa, ou seja, como o Bruno Henrique fala, ele está nesse caso ele está no mesmo patamar, ele não está em outro patamar. Na integração, ele está em outro patamar. Na inclusão, ele está no mesmo patamar. Ou seja,
ele está exatamente ali, numa relação ali o que? Ativa, participativa, ok? Beleza? Tranquilo? Então é característica, é o que você tem que ter em todos esses slides, que vão falar tanto de educação especial, quanto da relação inclusiva. Todos eles vão versar sobre a mesma coisa, ok? Beleza? Tranquilo? Ok? Tá? Então, são situações que valem a pena entendermos. Beleza? Tranquilo? Aproveitando ali o gancho para falar sobre isso. Legal? Bom, outro assunto que também cai muito em prova, a gente vai dar uma pincelada em vários deles, né? Base Nacional Comum Curricular. O que é a BNCC? A BNCC é um documento aprovado no final de 2017, que caiu em todas as provas de 2018 em diante. Então sim, cairá em Saquarema, sim, cairá em outra prova que você vai fazer de concurso. Lembrando a todos que em 2023 vai abrir Niterói, vai abrir Prefeitura do Rio, vai abrir, né? E aí, sinceramente, já anuncia que vai abrir e fala que não vai abrir. Eu acho que tem até uma coisa de ata não desata lá, tem até que né, uma oração, um pai de santo do caboclo doido lá para desatar aquele concurso lá, que é o de Itaboraí, que tá nesse abre e não abre. Beleza? Enfim. Isso. Não eu sei, eu tô ciente, mas pô, né, o de Itaboraí teve e não teve, né? Foi aquela aula, aquela projeto, inclusive o pessoal pagou lá a inscrição. Nesse início de ano, então. Então, gente, caraca, cai em todas as provas, tá? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. E vamos lá. BNCC, a base. Não eu sei, quando falo ata nem desata, de São Gonçalo também estava assim, estava ata nem desata, desatou e foi, né? O de Itaboraí está nesse já, né, desde 2021, né? Tá lá meio, enfim, fizeram uma amarração lá para ele lá, tem que fazer uma desamarração lá. Bom, vamos lá. Mas o fato é, Base Nacional Comum Curricular, o que é uma base? Nada mais é do que um documento que vai direcionar a construção do currículo. Repara, olha os termos que eu usei. A BNCC ela não é o currículo da escola. Ela direciona a construção do currículo. Por quê? Porque o currículo escolar ele é formado tanto pela parte comum, aí sim é a BNCC. Por isso que a BNCC é definida como um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. É isso que é a BNCC. Ela define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Ponto. Entendeu? Ponto. Tá? E, consequentemente, junto com ele você tem o quê? A parte diversificada. E essa parte diversificada, aí sim, é definido pelo plano de aula do professor, é definido pelo projeto político-pedagógico, nós falamos da primeira parte, né, da parte específica, é definido também pela própria Secretaria de Educação ou o próprio colégio, quanto à instituição, enfim. Então, que vai trabalhar a parte diversificada. Esse conjunto é o currículo.
A BNCC, ela define o núcleo comum. Por quê? Porque ela parte do princípio fundamental, que é o princípio da equidade, que é um princípio baseado no quê? Gerar possibilidades iguais a todos. Todos. E na educação, gente, nem sempre, pode não ser assim hoje, mas nem sempre nem teve esse pensamento. Pelo menos, nem esse debate, nem essa discussão. Eu lembro que as minhas primeiras matrículas públicas, cara, o professor dava a matéria que queria. Minha primeira matrícula pública foi no estado, Metropolitana 5, em Duque de Caxias, num colégio muito simpático, chamado Escola Estadual Bezerra de Menezes, lá no Parque Lafayette, que quando eu entrei, não tinha nada disso. Eu, para dar aula para a turma de primeiro, segundo, terceiro ensino médio, professor, vou dar qual é a matéria que eu dou e tal. Não tem. Você escolhe teu conteúdo, professor. Ué, como assim? Se eu quisesse dar a mesma matéria para o primeiro, segundo, terceiro ano, não dava. Como tinha casos de professor que fazia isso. Se eu quisesse, enfim, dar a matéria do quinto. Só que aí, beleza. Cada colégio, imagina, cada colégio do Brasil fazendo a mesma coisa. Porque era assim a educação. Né? Aí, essa galera vai fazer uma prova nacional. Uma prova Brasil, um Enem, um vestibular. Correto? O que vai cair? O cara não teve nem acesso, nem a possibilidade de ter conhecimento, nem nada, nem citação do que vai cair na prova. Preciso nem dizer que, assim, é uma educação muito mais excludente do que com a BNCC. Claro, gente, a gente também não vai entrar numa coisa de, porra, né? O bem vence o mal, espanto temporal, azul, amarelo, tudo é muito belo. Porra, claro que a educação não tá assim, gente. Não é assim. Não mudou da água pro vinho. Porra, ninguém aqui é débil mental. Mas, porra, você é de concordar comigo que pelo menos isso é um passo em direção à mudança. Porque nem assim era. Hoje, pelo menos, o que acontece? Você, independente da rede que você trabalhe, você tem lá o seu currículo básico. Só muda a nomenclatura, né? Currículo básico, currículo mínimo, núcleo comum mesmo. Que aquele arranjo ali de saberes, de competências essenciais, que efetivamente você tem que trabalhar. Isso não importa. Desculpa. Se você está num colégio na periferia de Itaboraí, ou se você está aqui no Colégio Cruzeiro, aqui perto de casa. Beleza? Perto aqui do estúdio. O estúdio aqui fica no centro do Rio de Janeiro. Ok? Que está na lista aí que saiu hoje dos 10 colégios mais caros do Rio de Janeiro. Então o que acontece? Não importa. Claro, a infraestrutura, o trabalho, etc, 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 não há comparação. Mas pelo menos aquele conteúdo essencial é apresentado. O cara não vai chegar mais pelo menos não por não ter apresentado, né? Num vestibular, não, aquilo ali foi dado, foi colocado, estava ali no conteúdo, pô. Estava ali na competência essencial. Não vai cair coisa, sei lá da onde que caiu. Não tem mais isso. Entendeu? Enfim. Então a BNCC ela vem exatamente com essa relação. E é importante que nós saibamos. Né? Educação infantil não trabalha conteúdo. Educação infantil trabalha
direitos de aprendizagem e campos de experiência. É importante que a pessoa saiba, tá? O ensino fundamental, o ensino médio, nós temos, no caso, as áreas de competência. Quais são as competências? Códigos e linguagens, matemática e tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e, no caso do ensino fundamental, lembrando a todos, de matrícula facultativa, ensino religioso. Ok? Por que matrícula facultativa? Porque o Brasil é um país laico. O que é um país laico? País que não tem uma religião oficial. Muita gente confunde laico com ateu, tá, gente? Não, é outra coisa. Ateu é o cara que não crê em nada. O que tu é? Ateu. Eu não sou, tá, gente? Estou dando um exemplo, tá? Eu tenho minhas crenças e tal. Não cabe aqui falar. Mas ateu é o cara que não crê em nada. Não crê em Deus. Não é isso. O Brasil é um país laico. O que é um país laico? E graças a Deus por causa disso, tá, gente? É o país que permite que as pessoas tenham a sua autonomia. Tenham a sua crença. Tenham o seu direito. Tenham a sua liberdade de crença. Isso é ótimo. Né? Brasil, imagina se não fosse um país laico e que todos fossem obrigados a crer na mesma coisa. Imagina, né? A gente estaria numa questão medieval, uma questão colonial, sei lá, de cristãos novos, onde que o pessoal era obrigado a se converter ao cristianismo para ir para a fogueira. Tá entendendo? Então, assim, é preciso ter cultura para cuspir na estrutura. Para a gente criticar muita coisa, a gente tem que procurar ver. Então, por mais que você tenha a sua religião, eu sou uma pessoa muito religiosa, tá? Mas eu sou completamente, plenamente a favor do Estado laico. E, obviamente, a educação tem que ser uma educação laica, ok? Por isso que o ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, beleza? Anderson, eu sou professor de educação física, então eu me enquadro em qual área de conhecimento? Não sou matemática, não sou ciência da natureza, não sou ciência... Gente, o que não é matemática, o que não é ciência da natureza, o que não é geografia, história, ou seja, humanas, é o quê? Linguagem. Então, educação artística, educação física, linguagem. Ok? E são características também importantes da BNCC. Você vai ver que muitos exercícios falam bastante sobre isso, né? Falam, etc., né? Bastante sobre essa questão aí, bem bacana, bem legal, e que, obviamente, nossa, cara, né? É bem complexa, né? Bom, Estatuto da Criança e do Adolescente, gente. O ECA. O que é o ECA? O ECA é uma lei de 1990. E, obviamente, muitas coisas têm que ser mudadas de lá para cá, até porque passou já 30 anos, 32 anos para ser mais exato. E eu fui um adolescente na época da criação do ECA. E trabalho com adolescentes hoje. E por mais que eu não queira ser reprodutivista, como aquela música do Belchior, imortalizada pela Elis Regina, como nossos pais, né? Que a gente reproduz basicamente a mesma coisa. Cara, é uma frase que a gente costuma ouvir e eu tenho muito medo, muito temor quanto a isso. Mas o adolescente de hoje é diferente do adolescente de quando a gente era adolescente. Vai por mim.
creia nisso. Porque eu já tentei ver de vários pontos de vista e é uma outra geração, né? Tá aí, é a geração X, agora tá indo para a geração Y, enfim. E é outra vibe, outra questão, muita coisa tem que ser discutida, mas ainda assim, mesmo sendo uma lei que há necessidade de uma atualização, ela sim também tem muito mais prol do que contra, beleza? E isso vale a pena eu falar aqui para você, beleza? Primeiro, o ECA, ele tem uma função fundamental, que vale a pena você gravar na tua mente para realizar todas as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. E qual é a função? Proteção integral a toda criança e adolescente. Ok? E criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. Adolescente, ou como uma colega minha costuma dizer, aborrecente. Tinha que mudar um pouco essa nomenclatura, né? Aborrecente, adolescente, são todos os seres humaninhos de 12 anos a 18 anos incompleto. Anderson, esse incompleto, como é que é? Bom, vou falar da forma mais clara possível. 12 anos incompleto significa 11 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, no dia que ele completa 12 anos, parabéns, adolescente. No dia que ele completa 18 anos, parabéns, é adulto. Então, adolescente é até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, para aqueles que acham que adolescente é até 21 anos de idade, aqueles que acham que adolescente é até 25 anos de idade, aqueles que acham que adolescente é até 40 e poucos anos de idade, não é. Beleza? É porque a gente está tratando de adultos imaturos, gente. Oi? Falhou a tua mensagem. Opa, peraí, deixa eu desligar meu áudio aqui para ver se melhora. Tá picotando o teu. Oi, repete. Nossa, não entendi nada. Seu áudio está ruim. Seu áudio está ruim. Tem como escrever? Peraí, deixa eu ver aqui. Melhorou. Ah, peraí. Já desativar o som. Melhorou. Fala. Ah, tá. Não. Criança. 0. Não. Criança 0. Não, filho. Calma, presta atenção, respira. Criança é de 0 a 12 anos incompleto. Adolescente é de 12 a 18 anos incompleto. Entendeu? Cuidado para não confundir criança com adolescente não, que são coisas diferentes. Tá. Ah, criança e adolescente. Não, o ECA não protege só criança. O ECA protege crianças, ó, proteção integral a toda criança e adolescente. Tá? Beleza? É porque a gente tem um hábito de falar o seguinte: tá lá o cara com 14 anos, a criança não é criança, ele é adolescente. Ah, uma criança de 17 anos, não é criança, é adolescente. Tá entendendo? Então, a gente tem que começar a definir as coisas certas, até também pra gente não ter, né? A gente já de concordar, vocês já de concordar comigo, não sei se isso é subjetivo que eu vou falar, tá, gente? Opinião de cada um. Pô, mas eu acho que, assim, o pessoal hoje tá cada vez mais imaturo, né, cara? Pô, o adolescente, o jovem adulto, né?
tô até criando esse termo jovem adulto, porque não existe. Né? O cara com 18 anos é adulto. Mas sei lá. Mas é adulto. É isso. 18 anos é adulto. Criança, 0 a 12 anos incompleto. Se o teu filho tem 12 anos, ele não é criança, ele é adolescente. Ah, mas é criança. Não, não é criança. Ele é adolescente. Ponto. Ponto. Eu, professor Anderson Dionísio, trabalho com o segundo segmento. Eu trabalho com adolescente, eu não trabalho com criança. Ah, criança, quantos anos tem? 12. Adolescente. Adolescente. Ah, aquela criança de 15 anos. Não, não é criança, é adolescente. Deve estar falando criança de 18 anos já, gente. Tá entendendo? Então, primeira coisa que a gente tem que dar ideia é dar o nome aos bois. Qual o nome aos bois? É o nome certo. Criança, 0 a 12 anos de idade incompleto. Completou 12, vai até 18, adolescente. Ponto. O ECA protege a todos eles. Ok. Protege em quê? Integralmente. Você vê, crianças e adolescentes têm prioridade, preferência, precedência. O que é isso? Precedência, prioridade, preferência. A quê? Atendimento, atendimento médico. Então tu está lá no hospital, chegou um adolescente, ele tem prioridade. Ah, chegou um adolescente, chegou uma criança. Quem tem prioridade, a criança ou o adolescente? Nenhum dos dois. Aí o pessoal vai usar critérios médicos. A criança não tem preferência para o adolescente, nem o adolescente tem preferência para a criança, não. Isso mesmo que tu está imaginando. Então imagina um bebezinho de meses e um adolescente de 17 anos. Um não tem preferência em relação ao outro, não. É a mesma, nesse caso, está no mesmo patamar. Fala. Sim. Boa. Sim. Exatamente. 11 anos. Ah, aí eu tô... Não, adolescente. Aí cai naquela situação, né, da teoria e da prática. Pô, colega, mas eu vou te falar uma coisa, colega. Pô, Jesus tem que te ajudar, hein? Porque para saúde e educação você merece realmente uma coisa, um prêmio, porque, pô, são duas áreas que eu, claro, sou apaixonado. Minha vida toda é dedicada à educação. Pô, mas são duas áreas que a gente sofre muito, colega. Pô, vou mandar falar com você. Nossa, que Jesus te abençoe mesmo, te ilumine aí o seu caminho, porque eu vou te falar, você sofreu, hein, querida? Pô, cara, pô. Bom, mas visto tudo isso, claro, a gente sofre, mas a gente também gosta, a gente tem, porque a gente gosta, mas tem que lutar pelo melhor, né, gente, também. Não é? Né? A gente gosta e tá bom não, né? Enfim. Gosta, sim, claro, mas a gente tem que não é aquilo, tá insatisfeito, sai. Que isso? É ditadura? É Brasil, ame ou deixo? Tá vendo? Né? O pessoal já tem logo um resquício da ditadura logo. Eu chamo logo, o pessoal nem entende, eu falo, quem que tá falando comigo? Médici? É Médici? Nem sabe o que é, tá vendo? Aí, né, a pessoa... Então, não, sim, mas assim, são duas áreas que eu admiro muito, louváveis, mas, né, bom, mas vamos lá. Então, nesse caso, tá errado o atendimento médico de onde você trabalhava, legalmente errado, né? Legalmente, eu quero dizer, tá? Porque criança é considerada até o cara completar 12 anos, ok?
Completar 12 anos, né? Aí já é adolescente, Aí tá certo. Aí tá certo. E aí vem a questão, vamos lá. Eles têm preferência, precedência em quê? Em tudo que você imaginar. Políticas públicas. Tá? Tô falando tudo isso porque, mais uma vez, na hora da prova, ele vai tentar te engabelar. Como assim, professor Anderson, ele vai tentar me engabelar? Ele vai contar história, tem preferência nisso, não tem naquilo, tem preferência nisso, não tem preferência naquilo. Tem preferência em tudo. Tudo. Política pública, em atendimento médico. O que tu imaginar, tá? Socorro. Assim, para resumir, né? Eu costumo dizer, filme, Titanic afundando. Salve Mulheres e Crianças, aquilo foi no filme. Aqui no Brasil, seriam Salve Crianças e Adolescentes. Que eles teriam preferência, prioridade, tá? Então, catástrofe, o que tu imaginar, ponto. E quais são os direitos da criança e do adolescente? São direitos inerentes a todo direito em relação à dignidade humana. Claro, nossa aula de ECA normalmente é muito mais complexa, a gente fala sobre muito mais coisa, né? Mas como hoje é um aulão, a gente está focando em alguns assuntos, tá? Alguns pontos, algumas situações bem pontuais, tá? Então o que acontece? Como assim direito inerente à dignidade humana? Direito ao lazer. Direito ao lazer, sim. Direito à educação. Direito à saúde. Repara bem no macete que eu estou te dando. É sempre um substantivo simples, normalmente, tá? Não é assim, direito à saúde de qualidade, não. Direito à educação de qualidade, não. É educação, ponto. Saúde, ponto. Tá? Direito de ser reconhecido pelos pais. Sim. Toda criança, todo adolescente tem que ter pai e mãe. É um direito dele. Então, a menina se apaixonou pelo sujeito. Teve um filho com o sujeito. Depois descobriu que o sujeito não presta. E vira e fala, não vai reconhecer meu filho. Pode isso? Não pode. Não é um direito dela. É um direito da criança. Não existe isso. Não vai ver meu filho. É um direito dela? Não. É um direito da criança. Não vai ter contato com meu filho. É um direito dela? Não. É um direito da criança. Não é um estatuto da mulher que escolhe mal o pai do filho. É um estatuto da criança e do adolescente. Ponto. É isso que o pessoal tem que ter ideia. E é o que faz o pessoal errar a questão em prova sobre ECA. É porque o pessoal tem a visão do adulto sempre. Porque como a gente é adulto, normalmente a galera tem a visão sempre do cara que é adulto. Não. Tu tem que ter a visão de quem? Do moleque lá, do ser humaninho, da criança e do adolescente. A criança tá lá. Tem culpa que a mãe escolheu mal o pai? Tem culpa de nada, tá lá. Olhando. Não é? Enfim. E tem que ser protegida. Ponto. Tá entendendo? Então são questões como essa que temos que pontuar exatamente para que você não erre questão de prova. Beleza? Vou falar mais sobre um assunto do ECA e partir para a parte, né? Claro que eu tenho que é parte, né? E partir para a área de conhecimentos gerais. Beleza? Saquarema, ok? Vamos lá. Vou falar sobre conselho tutelar. Também cai em prova. Bom, meus amigos, o que é o conselho tutelar? O conselho tutelar é considerado como um órgão autônomo, não jurisdicional, que tem a função de defender os direitos da criança e do adolescente.
O que é isso, professor Anderson Dionísio? Órgão autônomo não jurisdicional. Órgão autônomo, ou seja, ninguém está acima do conselho, ninguém manda no conselho. Cuidado, porque o Brasil é o país da carteirada, né? Juiz, dane-se, ninguém está acima. Gente, o Brasil é o país da autoridade, da carteirada. Cara, ninguém está acima de ninguém. Normalmente, as pessoas têm atribuições. Por exemplo, eu na matrícula que eu ocupo, com muita honra e orgulho, eu sou professor. Recentemente, num dos colégios que eu trabalho, inclusive até saí do colégio, fiz remoção para outro colégio, que é um direito que me cabe, eu tive um problema com uma diretora do colégio. Exatamente por situações de dicotomia entre a teoria e a prática. Porque o Brasil que eu vivo é o Brasil da lei. E ela estava numa lei própria da cabeça dela. E que obviamente vai responder processualmente, não importa, não me interessa isso, não vou entrar nessa questão. Mas o que acontece? Diretor, não é igual a menina falou lá, tinha uma menina lá que contratada, sei lá, da secretaria, sei lá, dirigente, sei lá. Precisamos de um líder. Cara, eu me senti, sabe como? Falando lá da diretora, né? Porque eu falei sobre gestão democrática. Eu me senti numa matilha, num substantivo coletivo de animais, numa manada, que tem lá o líder lá. Não existe isso, gente. O que existe são atribuições. Então, o estabelecimento de ensino tem as suas incumbências, estão lá na LDB e cai em prova. Incumbências do estabelecimento de ensino. Eu, como docente, que de fato eu sou, tá? Eu tenho minhas incumbências, que também estão lá na LDB. Incumbências dos docentes. Qualquer coisa que me for cobrada, que não esteja na minha incumbência, é assédio moral. E assédio moral é crime, meu amigo. Não quero saber se uma ou outra pessoa pensa que é líder, se pensa que manda, se pensa que é... Gente, o Brasil, para mim isso tem origem colonial, onde as pessoas eram donas uma da outra, uma mandava na outra. Essa coisa patriarcal, que o marido chega bêbado, enfia o cacete na mulher, a mulher atura aqui. Gente, a gente tem que mudar essas coisas. Então, tira da tua cabeça de um mandar no outro. Porque a gente sempre pensa na primeira coisa, assim, quem está acima? Não tem ninguém acima. Então, primeira coisa, Conselho Tutelar é um órgão autônomo não jurisdicional. Quem está acima? Ninguém. Pronto. Professor, quem está acima? Ninguém. Quem é teu patrão? Meu patrão é a população dos municípios que eu trabalho. Não é nem o prefeito. O prefeito é o gestor municipal. É o que a gente vai falar daqui a pouco na próxima aula. É o chefe do Poder Executivo. Pronto. É isso que ele é. Ele não é meu patrão. Servidor público não tem patrão. O patrão é o povo. É o público. Não tem um patrão. Sim, conselheiro. O Conselho Tutelar, o próprio nome já diz, qual é a função do Conselho Tutelar? Aconselhar. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é um órgão não jurisdicional. O que significa isso? O Conselho Tutelar, ele não determina, ele não julga, tá? Quem normalmente tem o poder de julgar, quem tem o poder de determinar, é o juiz. Com base no processo legal, claro. Oi? Fala. Sim, tem que acionar. Tá, vamos lá. Aconteceu uma coisa na escola,
O que é uma coisa na escola? Suspeita de maus tratos, enfim, normalmente ligado a isso, né? Você tem que notificar o Conselho Tutelar. Notificar o Conselho Tutelar significa o quê? O Conselho Tutelar ele vai junto à família da pessoa, da criança, vai ver o que está acontecendo. Dependendo do que estiver acontecendo, ele vai mover uma ação junto ao Ministério Público. E o Ministério Público vai mover aquela massa processual junto ao juiz. Aí o juiz que vai determinar alguma coisa. Suspensão do poder familiar, sei lá. Ou se for no caso de uma situação, uma medida socioeducativa, alguma coisa ligada a isso. Agora, o Conselho Tutelar, ele está ali para receber o quê? Denúncias, normalmente denúncias, tá? Ligadas a questões de maus tratos, questões ligadas a suspeitas de violência relacionada ao aluno, no caso especial, a criança, no caso especialmente, né, que eu estou falando, não necessariamente só especial, a criança e o adolescente, tá? Não, ele é mantido pela prefeitura, só isso. Ele só é mantido, mas o prefeito não é chefe dele não, ele é mantido. Quem é que paga as contas? A prefeitura, mas não manda não, tá entendendo? E exatamente, por isso que é cargo eletivo. Exatamente, é um cargo eletivo. Então, são características que você tem em relação a esse ponto. Legal? Isso. Exato. Exato. Foi? Show, né? Bacana. Dúvidas, perguntas, colocações?